Síndrome do trato iliotibial ou a famosa síndrome do joelho do corredor. Ela é uma síndrome multifatorial, então vários fatores agindo dentro da mesma condição clínica. Porém, quase sempre tem associação de perda de força da musculatura de quadril, principalmente musculatura abdutora e rotadora externa. Então, nesse contexto, o uso de dinamometria manual isométrica é muito importante. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar fazendo uma avaliação de abdutor de quadril e também de rotador lateral, e uma terceira opção, que é uma variante que combina os dois, para que vocês possam aplicar com os pacientes e ter um panorama geral sobre a qualidade da função de quadril, da força muscular de quadril. Então, para abdutores de quadril, a gente posiciona o paciente em decúbito lateral. Eu vou flexionar a perna de base dele e vamos estender a perna de cima. Sustenta aqui um pouquinho, Vini. Bom, aí aqui uma situação importante. Quadril tem que ficar bem em posição neutra. Eu não posso ter uma rotação aqui em direção a mim, na maca. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar ativando muito mais a musculatura anterior aqui, o próprio trato iliotibial, o tensor da face lata. E não é isso que a gente quer nesse momento. E pode, inclusive, ser dolorosa, porque é exatamente esse tecido que tem a ligação com a dor dele no joelho. Então, por isso, eu vou deixar uma posição bem neutra, quem sabe até com um pouquinho de rotação anterior, em direção aqui à frente, para o vídeo de vocês. Perna bem estendida e um pouquinho até de extensão de quadril. Nessa posição, a gente vai ter uma ativação maior dessa musculatura abdutora de quadril. Então aqui eu vou posicionar o equipamento no terço distal da tíbia dele. Vou pedir a contração voluntária máxima. Vai, Vini, força. Isso. Lembrando, né, a gente sustenta cerca de 5 segundos, isso configurando dentro do próprio equipamento, e a gente tende a fazer 3 repetições para trabalhar com uma média. Então, assim que a gente pode fazer para abdutores de quadril. Para rotadores externos de quadril, a gente pode fazer da seguinte forma. Deita de barriga para baixo, Vini, por favor. Isso. Ó, eu vou fazer em decúbito ventral, ok? Aqui uma situação, quando a perna do paciente, o que eu vou pedir para ele fazer, tá? Eu vou pedir para ele fazer uma rotação nesse sentido aqui. Aqui às vezes acaba confundindo um pouquinho. Quando o pé dele vai para dentro, em direção aqui ao corpo dele, ele está fazendo uma rotação externa e não rotação interna. Isso aqui em cadeia cinética aberta. Se fosse em cadeia cinética fechada, imagina segurando aqui a perna dele, ele estaria fazendo isso aqui, ó, ok? Uma rotação lateral. Então, por isso que quando a perna vai para dentro, a gente tem uma rotação externa. Então, aqui eu posiciono também no terço distal da perna dele. Tento deixar bem a 90 graus, tenta não flexionar ou estender o joelho, tá bom, Vini? Vou estabilizar quadril. Vini, força contra o equipamento aqui, contra a minha mão. Força, 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 força. Boa. Aqui a gente tem uma avaliação, então, da musculatura rotadora externa de quadril. Aí tem uma terceira opção, que é bem interessante, que você pode fazer também. Vini, deita de novo de lado, por favor, virado para lá. Isso. Ó, a gente pode fazer uma avaliação que a gente chama de HIPSIT, que é uma avaliação que foi validada pela equipe da Universidade Federal do Ceará, capitaneada pelo Pedro Lima e pelo Gabriel Leão, que eles validaram um posicionamento para fazer a avaliação conjunta de rotadores externos, abdutores e extensores de quadril, na posição do exercício de ostra, que a gente faz com quase todos os pacientes. Para fazer essa avaliação, a gente deixa o joelho flexionado a 90 graus, o quadril aqui flexionado em torno de 45, 60 graus, e um pouquinho de abdução. Então, deixa só isso. Aí, Vini, pé junto, tá? Um pouquinho de rotação externa, na verdade. Aí aqui eu vou posicionar o equipamento próximo do joelho dele, então, nesse sentido aqui. Posso estabilizar o quadril. Vini, força para abrir a perna, deixando o pé junto. Isso, força, 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 força. Boa. A gente pode fazer com resistência manual, mas sugiro vocês utilizarem uma cinta. Você pode transpassar uma cinta pela maca para conseguir ter uma estabilização um pouquinho mais firme, digamos assim, principalmente em pacientes um pouco mais fortes, ok? Então, se fizer essas 3 avaliações, você terá um panorama geral sobre a condição muscular do quadril e todos os dados necessários, né, lógico, de forma bilateral, para você fazer um bom trabalho com o seu paciente que tem dor na região lateral do joelho por, né, síndrome do trato iliotibial.